Boa noite, gente. Jornalistas livres hoje, aqui na presença de duas pessoas super importantes. Uma convidada, jornalista, Stephanie Costa, que além de tudo também é uma torcedora, participante do Democracia Corintiana, e ela vai se apresentar melhor também daqui a pouco. E o nosso ilustre Chico Malfitani, que é fundador da Gaviões e também um participante dessa luta política no futebol, desde a época da ditadura, que ele vai contar para a gente. Eu sou a Luísa, jornalista livre também, e hoje a gente traz esse tema que está bombando nessa semana, que é a Cova América, a Copa da Morte, como a gente tem chamado, né? Então tá até parecendo um pouco rede de fofoca, porque a cada minuto sai uma coisa nova, e é o presidente da CBF, e é o assédio, e Bolsonaro pede cabeça do Tite, e os jogadores são contra, e os jogadores vão jogar. Então a gente veio aqui para falar um pouco sobre essa conjuntura, e tentar projetar um pouco do que acontece essa semana. Tem decisões importantes aí, e a gente vai entrar nesse assunto. Então, queria dar boa noite para os nossos convidados, a Stephanie e o Chico. Já vou passar de primeira bola para a Stephanie, Chico, porque ela que vai te apresentar oficialmente, porque é uma grande fã tua. Então, eu deixei com ela para fazer as honras de apresentar o nosso convidado. Vai lá, Stephanie. Bom, gente, Luísa, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, jornalistas livres. Também é um prazer estar aqui com o Chico Malfitani, né? Não é nem fã, as nossas histórias, elas estão ligadas, né? Porque eu, como corintiana, não tem como desvincular a minha história de vida com a história, né, dos Gaviões, né, uma torcida da qual eu fiz parte, né, faço parte. E para mim é uma honra estar aqui para a gente falar um pouco sobre política e futebol, né? Porque eu acredito que essas duas coisas elas caminham juntas, né? Toda vez que alguém me pergunta sobre essa questão de politização, né? Quando é que você começou a se interessar por política? E com certeza foi nas arquibancadas, né? Frequentando jogos de futebol. Então, para mim é um prazer estar aqui. Vamos, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Muita coisa para comentar. Legal, Stephanie. Se quiser já apresentar também o Chico, falar um pouco da história dele, já puxar a bola para ele também. Então, o Chico, além de ser jornalista e publicitário, é um dos fundadores da torcida Gaviões da Fiel, né? A maior torcida organizada do Corinthians. Teve aí na linha de frente muitos momentos históricos, né, do Brasil. Para quem não sabe, a torcida do Corinthians foi a primeira, né, a pedir diretas já no período da ditadura militar. Então, os próprios Gaviões, né, a torcida ela surgiu por conta de uma dificuldade de haver democracia dentro do próprio clube no nosso próprio país, né? Então, por isso que a história do Chico, do Corinthians, dos Gaviões e do Brasil, elas estão aí interligadas, e foi nesse sentido que a gente fez essa ponte hoje com o Malfitani, para saber um pouquinho, né, da opinião dele sobre essa Cova América, né, esse absurdo que, infelizmente, o Brasil aceitou. Stephanie, acho que ela deu uma travada. Travou aí para você também, Chico? A Stephanie travou, mas eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Voltou, Stephanie. Voltou? Voltou. Onde que eu parei? Não, não foi, você falou quase tudo aí. Estava no não. Eu acho assim, olha, eu queria primeiro agradecer a vocês, né, a oportunidade de estar aqui, né, sempre posso falar com jornalistas livres, me considero um jornalista livre, né, eu participo aí de tudo desde o começo, né, na verdade eu posso dizer que até abandonei o jornalismo da mídia tradicional em 1984, fui jornalista de 73 a 84, tendo passado pela Veja, 4 anos, pela Globo, pela Folha, pela Bandeirantes, pela Record, pelo Placar, porque naquela época eu já dizia, estou cansado de, em vez de ser um agente da transformação do sistema, eu fui um agente da manutenção do sistema no jornalismo, como o jornalismo foi praticado da época de 73 até 84, né? Por isso que eu entrei na parte, comecei a fazer aquelas coisas, as campanhas do PT lá de trás, né? Campanhas da Luiza Erundina, do Suplicy, do PT, né, e a minha vida, realmente, como a Stephanie falou, a minha consciência política
surgiu na arquibancada. Não foi no banco de escola, não. Eu tinha 18 anos lá na Gaviões, lá quando a gente resolveu fundar a Gaviões, com 18, 19 anos, né? Que a gente resolveu lutar contra um ditador que estava no Corinthians, que era o Wadielu, era um deputado federal da Arena, partido que apoiava a ditadura, né? E a gente aprendeu de que lado estava, entre aspas, o sistema, né? De que lado estava, digamos, as forças de segurança, a polícia, a justiça, estava do lado da ditadura, porque quando a gente fazia as nossas reivindicações lá do estádio, Revolução Corintiana, cantava lá, ali, vamos acabar com o reinado do Vadi, a polícia nos reprimia. O Wadielu usava as suas hotes bolsonaristas da época, que eram os seus capangas do Wadielu, né? Então, isso sempre existiu, né? Então, a gente foi vendo de que lado a gente precisava mudar o sistema, o governo, para a gente poder ter liberdade e democracia. Por isso que na Gaviões, a coisa que a gente mais preza é liberdade e democracia. Cada um pode ter o seu partido, ou pode não ter partido nenhum, pode ser de direita, de esquerda, de centro, de nada, mas a gente luta por democracia e por liberdade, né? E para entrar já direto nesse assunto que a gente está conversando tanto, né, Luísa, que é sobre a questão da seleção brasileira, essa situação hoje está me lembrando um pouco, eu vivi a década de 70 aqui, vivi a Copa de 70, cheguei à Copa, né, fui ver vários jogos da Copa lá no México, é um prazer enorme, tem uma fotografia minha até hoje dentro do campo, do lado do Pelé, lá quando a gente ganhou a Copa, vibramos, tudo, mas o Brasil vivia uma ditadura violenta, né, naquela época, né? E como a ditadura utilizou o futebol, eu vibrei como brasileiro, com aquele futebol lindo do Brasil, do time de 70, com o Pelé, com o Gerson, Rivelino, né, Tostão, e a gente vibrou, mas como o Emílio Garrastazu Médici, o presidente da época, utilizou aquela Copa do Mundo para tentar dar um fôlego para a ditadura, que era 2 anos depois de terem baixado o AI-5, que foi o ato violento que acabou com as liberdades mesmo de vez no país, né? Eles usaram muito a vitória da seleção, era o hino para frente Brasil, né? Quem não torcia para o Brasil era para deixar o Brasil, se você era contra o Brasil era ame ou deixe, tinha o slogan que existia, que os carros ostentavam. Foi um período muito difícil que a gente viveu naquela época. E eu sinto que o governo Bolsonaro se inspira nisso, porque ele é um admirador da ditadura, ele é um admirador. Foi o período que o brilhante Ustra mais brilhou nos porões do DOPS e do DOI-CODE, foi nos períodos do Emílio Garrastazu Médici, onde mais torturou gente, se matou porque pensava diferente. Então, ele se inspirou, ele está querendo reeditar aquilo, né? Da Copa de 70, né? É difícil porque o time não tem a mesma qualidade, né? Essa história do Tite comunista, né? E do Neymar, né? O grau de imbecilidade que a sociedade brasileira está vivendo na rede social é tão absurdo que se cria essa coisa Tite comunista, Neymar, né? É a ignorância total tomando conta de uma parcela da população brasileira. Estamos nas trevas mesmo. Estamos vendo uma época de trevas. Eu nem esperei que... Estou com 70 anos, não imaginava que a gente fosse chegar nesse ponto no país, né? Dá uma desilusão tremenda, né? Mas mais força para a gente lutar, né? Aí está aparecendo a nossa faixa da anistia, né? Nós levamos lá no Corinthians e Santos, no Morumbi, em 79, se não me engano. Isso, essa é de 79, 79, Levamos na hora que os times entraram em campo, nós abrimos a faixa pedindo anistia ampla, geral e restrita, né? Hoje a gente até pensa, né? Essa anistia foi ampla, geral e restrita, mas foi restrita demais, né? Que anistiou os crimes da ditadura militar, né? Então... um verdadeiro acordão, né? Mas na época era uma coisa importante para a gente poder fazer com que voltassem para o Brasil pessoas como o Gabeira, como o Brizola, como o Miguel Arraes, né? Os presos políticos todos, né? Que estavam no processo de abertura lenta, como falava na época, lenta, gradual e progressiva, né? Nós estamos vendo um problema, uma época muito difícil no Brasil, né? E eu vou lembrar, e mesmo na época da ditadura, em 69, a seleção brasileira era treinada pelo João Saldanha, que era Eu ia te perguntar justamente isso. Ele era comunista, ele era do Partido Comunista Brasileiro, do antigo partidão, né? Todo mundo sabia que ele era um radialista famoso, né? Técnico, e ele comandou a seleção, mesmo no regime militar. E o regime militar fez o possível para derrubá-lo. Ele classificou o Brasil para a Copa, e o Médici fez o possível para derrubá-lo, com interferência na CBF,
colocou o Zagallo, colocou o capitão Cláudio Coutinho, que era o capitão do Exército, para ser como o manager da seleção, o segundo cara do Zagallo ali. E, né, ali foi assim, era uma coisa, no campo o futebol era maravilhoso, né? E fora do campo a gente vivia um momento horroroso no Brasil. Mas o brasileiro tem uma coisa, o futebol, o carnaval, o brasileiro está na alma do brasileiro. Então, não dava para não vibrar nas ruas com as vitórias do Brasil no futebol, entendeu? Eu estava lá dentro do Estádio Azteca no último jogo, né, invadi o campo como brasileiro, né, mas separava as coisas. Né? Agora, quando a gente volta para o Brasil e vê a ditadura usando isso, aí dá uma dor no coração e na consciência bem grande. Né? E acho que é isso que eles estão pretendendo agora, né? Eu acho. Ô, Chico, deixa eu já fazer um gancho. A gente tem um público bem variado, né? E a gente tem muito bolsominion que entra aqui para atacar, a gente comenta várias coisas. E uma dessas pessoas, ela fez um comentário aqui, depois está xingando um monte a gente, um beijo para ela. Mas ela deixou um comentário aqui que eu quero trazer, porque é importante a gente explicar um pouco isso. Ela fala o seguinte: por que Copa da Morte? Só porque não é petista? E eu queria trazer um pouco essa reflexão de qual que é esse limite da política e do futebol. Então, a gente tem todo esse julgamento, esse estabelecimento, né, de que o Estado não deve interferir na seleção, e são até sanções graves que podem ocorrer, no caso da FIFA, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, e o quanto isso pode interferir ou não. Mas também a gente tem esse posicionamento das torcidas, que é muito importante, né? E em muitos momentos foram de forma politizada, com muita qualidade, assim, né? Com muita importância para a história do país. Queria que você explicasse um pouco para a gente qual que é essa linha da politização do futebol, até onde isso, né, pode ir de uma forma saudável ou não tem esse limite. Os jogadores, por exemplo, né, eles estão da seleção brasileira, eles ainda não se pronunciaram oficialmente, mas no último jogo o capitão já falou um pouco da insatisfação, né, dessa situação que tem acontecido. Então a gente sabe que tem contrato por trás, que não pode falar, o que, né, sei lá o que acontece, mas que existe sim um posicionamento que muita gente aqui, como a Maria do Carmo, ela coloca um pouco de forma politizada, mas na questão da pandemia ela é uma questão sanitária, né, uma questão de humanidade, assim, né? Se não agora numa pandemia, quando é que a gente deixaria de receber um jogo desse? Então, se você pudesse falar para a gente, explicar também para as pessoas que estão nos ouvindo e que às vezes estão mais para o lado de lá do que do nosso aqui, o que é essa politização do futebol e qual é a forma saudável dela acontecer? Assim, todo mundo faz política na vida. Cada ato que você comete na sua vida tem um ato político. Não existe essa coisa. Não me meto na política. Só de falar não me meto na política, você está fazendo política, né? Então, provavelmente, essa moça ou esse rapaz que está criticando a coisa que é a Copa da Morte, provavelmente ele deve, em 2014, deve ter ido para as ruas gritando contra a Copa, que era a Copa do PT, que se gastou dinheiro com o estádio da Copa em vez de fazer hospital. Agora se usa os estádios da Copa para trazer a Copa América e tudo bem. Então, eu acho assim, não pode ter... Uma coisa é futebol e política, outra coisa é futebol e partido. Eu sou contra futebol ter partido, né? Futebol e política, existe uma mistura. Sócrates nunca deu uma declaração que ele era do PT, ou era do PCdoB, mas ele tinha uma posição política. Então você não pode partidarizar. A Gaviões da Fiel é a mesma coisa. A Gaviões da Fiel ela não tem uma posição partidária, ela tem uma posição política. Qual é a posição política da Gaviões? A favor da democracia, da liberdade. Por que a Gaviões aderiu à campanha do ele não? Né? A Stephanie deve lembrar disso, como pela democracia corintiana também. Por que a Gaviões foi ele não? Porque o Bolsonaro ele era um apoiador da ditadura, ele achou que o que o Brasil viveu de 64 a 85 foi muito bom. O ídolo dele é o Brilhante Ustra, que era um torturador, matou gente, torturou mulheres. E nós, Gaviões, nós fundamos a Gaviões para lutar contra um ditador no Corinthians que era do partido da ditadura, da Arena, que era um cara que apoiava o Vadielu, que apoiava a ditadura. Nós fomos reprimidos pelos ditadores. Quando o Bolsonaro tinha que ter lá atrás, ele dizia o erro da ditadura não foi ter matado 30 mil,
provavelmente eu, talvez o Flávio Laselva, o Joca, fundadores da Gaviões, podíamos ter morrido naquela época, porque nós lutamos contra a ditadura, como cidadãos. E como Gaviões, nós lutamos por democracia e liberdade dentro do Corinthians. Então é isso. A separação é essa. A Copa não pode ser do Bolsonaro, como a Copa de 70 não foi a do Médici, como a Copa de 2014 não foi a do Lula nem da Dilma. Né? Eu fui contra você, na abertura da Copa do Mundo, né, o estádio, uma parte do estádio que está aí, Dilma vai tomar no cu, né, na abertura da Copa, porque era uma coisa partidarizada, contra um partido. Então, eu acho assim, o problema da Copa América no Brasil agora é porque o Brasil é o líder da América Latina numa questão negativa, né, da pandemia. A pandemia está vindo aí, a terceira onda. Eu não sou especialista nisso, né? Eu não sou especialista como o Osmar Terra, é especialista, estou tirando sarro até, mas nós estamos vivendo uma situação difícil, né? Então, como vamos, por exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul está mandando hoje, desde ontem para São Paulo, pessoas doentes de Covid, para serem internadas na UTI, porque não tem mais vaga lá. E nós vamos fazer jogo da Copa lá? Então, é isso, essa é a questão. A questão é de você... Eu estou vendo na intenção do Bolsonaro partidarizar o futebol, né? Ele ir lá, no jogo da abertura, entregar a taça, fazer... O Brasil está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Aí é partidarizar. Isso que eu sou contra, né? Eu não fui contra a Copa do Brasil, fui a favor da Copa. Tinha manifestação contra a Copa? Ótimo, né? Manifestação contra a Copa. Mas agora é engraçado que os que se manifestaram contra a Copa em 2014, hoje estão se manifestando a favor da Copa América nos mesmos estádios da Copa de 2014. Então, aí está claro que é uma partidarização, e eu não estou contra a Copa, porque vai acontecer agora no governo Bolsonaro. Eu assisti a Copa de 70 no México, nós vimos uma ditadura militar. Eu não fui contra o Brasil disputar a Copa de 70. Eu fui ao México ver o jogo, garoto, 19 anos, consegui Então, torci pelo Brasil, invadi o campo no último jogo, fiquei do lado do Pelé, lá, quando tiraram a roupa do Pelé, levantaram o Pelé, tenho foto até hoje. Sou brasileiro, né? Eu sou contra usar a camisa da CBF, camisa da seleção brasileira, como a direita usou esse período todo, camisa da seleção brasileira para pedir o fim da democracia no Brasil. Aí é partidarizar, isso que as pessoas têm que entender. Nós estamos vivendo num período de fanatismo, um troço, sabe, parece que os petistas antigamente eram tratados como os judeus estavam sendo tratados na Alemanha no início do nazismo, né? E aí essa coisa absurda, ninguém raciocina mais, lançar uma campanha Tite comunista, Neymar, né? Gente, é uma piada, só gente muito ignorante pode embarcar nisso, ou muito manipulada, né? O que eu digo, as pessoas têm que ler mais, se informar mais, né? Você não pode ir numa onda conservadora, assim, de extremo conservadorismo irracional. O que vale para um, vale para outro. O Bolsonaro antigamente era contra as privatizações. Hoje ele quer privatizar tudo. Acho que ia matar o Fernando Henrique porque ele privatizou o Vale do Rio Doce. E agora era contra a privatização da Eletrobras, que os militares que criaram, agora ele é a favor. Então, nós precisamos... A despartidarização é raciocinar sobre a realidade. É isso que eu estou... Então, o que eu vejo nesse momento é o Bolsonaro dizendo, primeiro, negando que teve 500 mil mortes, a declaração dele hoje dizendo que o Tribunal de Contas da União mandou o relatório de que metade das 500 mil mortes por Covid não foi de Covid, como se o Tribunal de Contas da União tivesse alguma especialidade para ver se a pessoa... Não existe, não é uma coisa, é uma fake news, uma mentira tão grande que o próprio Tribunal de Contas desmentiu. O Tribunal de Contas da União, ele fiscaliza as contas financeiras dos ministérios, do governo federal, não tem nada a ver com medicina. Então, o Bolsonaro já saiu com isso para preparar essa coisa do ufanismo, o Brasil, a Copa, vamos ganhar a Copa América no Brasil, e o Brasil está indo bem. Então, ele está preocupado com a eleição no ano que vem. Aí existe uma partidarização do futebol. Contra isso, que acho que os jogadores, num primeiro momento, se assustaram, a comissão técnica, os jogadores, opa, peraí, nós não vamos ser bucha de canhão, né? Nós queremos disputar a Copa, né? Mas espera um pouquinho, nós não vamos ser usados, né, para promover este ou aquele governo. Acho que é isso.
Bom, Chico, já que você tocou nesse tema jogadores, eu queria puxar um pouco para esse lado. Você falou que viveu também a Copa de 70, estava lá, inclusive foi para o México assistir, e se a gente pega aí na história do futebol brasileiro, né, hoje eu queria que você fizesse um parâmetro de como era o comportamento, na sua opinião, dos jogadores daquela época com os jogadores de hoje, porque a gente vê, né, eu não estou no Brasil, eu estou fora do Brasil, eu estou em Portugal nesse momento, e muitas pessoas aqui, elas me perguntam, né, nossa, mas por que toda vez que um jogador brasileiro vai dar uma entrevista, ele sempre, o discurso parece que é sempre o mesmo, né? É um discurso altamente politizado, muito religioso, né? Tudo é Deus, Jesus, né? Porque Deus quis, enfim. Nunca tem um alinhamento, nunca tem uma postura. Dificilmente a gente vê um jogador tomar a linha de frente, né? E falar sobre determinados assuntos, como a gente viu em determinados períodos da nossa história, né? Você citou o Sócrates, eu acho que ele é o maior exemplo aí quando a gente fala de futebol e política, né? O próprio Zé Maria, né, também, que foi um jogador do Corinthians, que também sempre nunca teve medo de se posicionar, inclusive em 70 ele se posicionou quando o João Saldanha foi demitido, né, por não ter a simpatia pelo governo Médici, enfim. Queria que você fizesse aí esse paralelo de o porquê você acha que os jogadores de hoje se comportam dessa forma. Tirando os vários escândalos, né? Toda hora aí tem um escândalo de assédio, né? Acusação de estupro. A gente viu a própria final da Libertadores, a última final, a gente tinha 2 times, o Santos com o técnico Cuca, que foi condenado na Suíça por um caso de estupro. Também, aí você vê o Palmeiras, que é um time completamente, né, é o time do Bolsonaro, tem lá o Felipe Melo, que é declaradamente bolsonarista, né, e vários outros, direto aparecem aí envolvimentos do Neymar também com casos de assédio, a gente teve o caso do Robinho também, que foi gravíssimo. Então eu queria que você fizesse um paralelo em relação aos jogadores, como que você vê essa questão aí? Eu acho que o futebol nada mais é do que uma parcela, um reflexo de uma parcela da sociedade, né? Quer dizer, é uma parcela de como funciona a sociedade, né? Então, na década de 70, nós vivíamos uma baita, o futebol brasileiro de alta qualidade dentro do campo, nós vivíamos uma ditadura militar, tinha pouquíssima liberdade de expressão, ninguém tinha peito, os que peitaram a ditadura foram para a luta armada e os que não foram para a luta armada foram todos perseguidos, tiveram que fugir do Brasil. Então, claro que existia um medo dentro da seleção para você se posicionar contra a ditadura naquela época. Era muito violento, né? Então, não havia posicionamento político. Claro, o Médici recebeu os jogadores, fez questão de, claro, receber os jogadores na rampa do Palácio do Planalto com a taça de tricampeão, se usou aquilo para tentar levantar a autoestima do brasileiro em cima do governo militar, né? Tinha aquela coisa da ditadura, né? Então, aí você dá um salto, a sociedade vai se cansando do governo militar, e nós chegamos a 80, 81, 82, 83, 84, quando começam a surgir os movimentos cada vez mais fortes por democracia, por eleições diretas para presidente, né, campanha das diretas, né? O regime militar tinha se esgotado completamente. As pessoas queriam liberdade, desenvolvimento e distribuição de renda, né? E aí os jogadores começaram a se posicionar disso. Aí surgiu Afonsinho, Reinaldo, Paulo César Caju, né? Aí os jogadores do Corinthians, aquela turma do Corinthians todas, né? Todas capitaneadas pelo Adilson Monteiro Alves, que é o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande. Então, né, entrava em campo com aquela faixa perder ou ganhar, mas sempre com democracia. Havia uma luta, o país, 99% do país queria, vamos dizer, 95% do país queria democracia. Então, dentro do campo também isso se refletia, os jogadores se posicionavam, né? Agora nós vivemos o que aconteceu? Conseguimos a democracia a duras penas, né? Nesses últimos, vamos dizer, nos últimos 4 anos, aí, desde do golpe contra a Dilma, queda da Dilma, a ascensão do Temer, agora do Bolsonaro, o Brasil vai entrando numa decadência do ponto de vista econômico, cultural, social, não melhorou nada, o país só está indo para baixo,
só está afundando em todas as áreas, né? E, no ponto de vista, houve um crescimento muito grande dessa coisa das igrejas neopentecostais, né? Não as evangélicas tradicionais, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, as pentecostais, a Igreja Universal do Reino de Deus, a R.R. Soares, o pastor Valdomiro, né? Que, no fundo, são verdadeiras arapucas, onde o pobre coitado deposita o seu dinheiro lá, achando que... né? Tem o exemplo que o R.R. Soares, que vendia água benta, água contra a Covid, e ele pegou a Covid e está internado num hospital de primeira linha no Rio de Janeiro, quer dizer. Então, é engano, pegando dinheiro do povo, o genro do Edir Macedo pedindo dinheiro do auxílio emergencial para dar para a igreja, né? Quer dizer, então é um negócio absurdo. Então, dentro do campo, isso se reflete também. Os jogadores, eles fazem parte dessa sociedade. Então, houve um retrocesso no Brasil de uns 5, 6 anos para cá, do ponto de vista de, culturalmente, essa coisa da rede social, que acabou entrando, as pessoas, aquilo que podia ser, digamos, uma libertação da mídia tradicional, de ter uma mídia alternativa, eles também entraram de uma maneira fortíssima na rede social, com os impulsionamentos, com as fake news, né? Para produzir o número de fake news que eles produzem, precisa de um batalhão de gente, precisa de muito dinheiro, precisa ser impulsionado isso custa muito dinheiro, tem gente financiando isso, né? Então, isso aí rebaixou muito, assim, o nível cultural brasileiro, assim, o Brasil acredita em qualquer coisa que sai nas redes sociais. Agora, eles são a minoria, nós somos a maioria ainda, né? A resistência o Brasil de 2021 não é o Brasil de 2018, isso mudou, né? Quem não viu, bom, quem duvida disso, vá para Paulista dia 19, né? Que é a próxima manifestação. Eu estive na última. Pô, tinha centenas de milhares de pessoas lá, né? É um combustível, aquilo, você enche o tanque dizendo, pô, não estou sozinho nessa, a maioria está comigo, né? A gente quer a liberdade, quer a democracia, não é um partido, não é? Então, cada vez mais, aos poucos, as pessoas estão se posicionando. Mas já existe, eu tenho certeza, é que não dá para transplantar Sócrates, Vladimir, Reinaldo, Paulo César Cachu para o futebol de hoje. É outra, né? Hoje o individualismo está muito grande, a coisa do dinheiro, a moneda, sabe? Tudo é grana, né? Os patrocínios. Então, o dinheiro... Mas o que eu acho que está existindo na seleção, que grande parte dos jogadores que estão na seleção, eles atuam em clubes da Europa. E eles estão vendo a repercussão negativa que está existindo na Europa sobre o que está ocorrendo no Brasil, a pandemia, o fascismo que está crescendo, a ameaça de golpe contra a democracia. Então, surgiu esse nível assim de consciência lá. Eu sei que parece que houve uma votação interna lá, né? Se iam participar da Copa ou não, né? Parece que o Neymar puxou, né? O Neymar parece que a maioria acabou... Quer dizer, vamos participar, mas vamos divulgar um documento, vamos esperar que documento que eles vão utilizar. Todos se fecharam em torno do Tite, né? Então, essa coisa provavelmente será um conta se virar uma substituição do Tite pelo Renato Gaúcho, que é bolsonarista. Isso que eu acho uma loucura. Você vai escolher o técnico se ele é bolsonarista ou não. Isso é partidarização. Quem tá criticando aí a Copa da Morte, né? Não se esqueça que quem está partidarizando isso é o bolsonarismo. Quem fala em política é o bolsonarismo, o tempo inteiro sobre o futebol, né? Ao contrário, a gente, quer dizer, quando se trouxe a Copa para o Brasil, eu que assisti a felicidade de assistir várias Copas em vários países, a Copa sempre foi um evento muito bom para o país, né? Ela foi trazia turismo, trazia visibilidade positiva, e aqui a turma da direita foi contra a Copa no Brasil, né? Um absurdo no país do futebol, né? E a Copa foi um sucesso. Tudo que a mídia tradicional dizia que a Copa ia ser um fracasso fora do campo e um sucesso dentro do campo, foi o contrário. Nós tomamos de 7-1 dentro do campo e fora do campo a Copa foi um sucesso, né? Todos os estrangeiros que vieram para cá saíram muito felizes com o que viram aqui no Brasil, os alemães. Foi um momento especial do Brasil, né? E todo esse grupo que está agora querendo trazer a Copa América para cá era quem lutava contra a Copa em 2014. Quer dizer, peraí, vocês têm que raciocinar um pouco.
Raciocina. Vocês parecem aquele João Bobo, sabe? Aquele boneco que bate para frente, bate para cá, bate para lá. Mas vocês não sabem o que vocês falam. Uma hora vocês são a favor, uma hora vocês são contra. Tem uma coerência de pensamento, né? É como eu digo, nós da esquerda, eu me considero cara de esquerda, nós queremos uma coisa simples no Brasil. Distribuição de renda, escola pública de qualidade, saúde pública de qualidade. É isso que a gente quer. Vocês são só contra. O objetivo de vocês é ser contra a esquerda. Mas não propõe nada, o país só afunda. Nos últimos 5, 6 anos, o país só está afundando. Nunca vi tanta gente miserável, pobre nas ruas das cidades brasileiras. Isso não precisa ser politizado. Basta ter olhos ou enxergar. Né? Talvez o Bolsonaro não enxergue, porque ele só anda no carro oficial, helicóptero, mas os militares têm que defender o Brasil. Né? Estamos entregando tudo que é nosso, a nossa força de trabalho, nosso futuro. É isso aí. Aí não é uma coisa de partido, é uma coisa de país. Nós temos que defender o nosso país. A defesa. Ainda bem que existe a esquerda que defende o país, porque nós estamos entregando. Por incrível que pareça, quem usa a bandeira do Brasil e a camisa da CBF é a favor de entregar o país, deixar o povo na miséria. Né? E falam tanta bobagem, né? Que o país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, o ensino primário e secundário é todo estatal. É gratuito. Nos Estados Unidos, ou seus ignorantes, né? Não é na Rússia, na China, é nos Estados Unidos. Né? As escolas são públicas, escolas de primeiro e segundo grau. Então, se informa um pouco antes de falar bobagem. A Inglaterra, um dos países mais capitalistas do mundo, a saúde pública a saúde é toda pública e de primeira qualidade. E inspirada no SUS, né? Portugal SUS, também. Aqui em Portugal também. Então, esses trouxas que saem daqui, falando do comunismo aqui no Brasil, vão para Portugal. Eu acho lindo Portugal, que a saúde pública, a educação é pública, não tem violência, não tem pobreza nas ruas. Raciocina por quê? Porque tem distribuição de renda, porque tem... Aqui não havia reforma, não vinha a reforma trabalhista, que ia chover emprego, reforma da Previdência, o teto de gasto, tudo que aprovaram, destruíram a economia brasileira. Hoje, o que você vê? O coitado só vai trabalhar, ou o cara que tem um pouquinho mais de recurso, vai trabalhar com Uber. E o povão, quantos caras da Gaviões, todo mundo virou entregador do iFood. Qual a ascensão social que você tem? Qual é a possibilidade de você subir na vida? No meu tempo de garoto, eu sonhava, os garotos da minha época sonhavam, vamos trabalhar numa empresa, vamos começar de baixo, vamos subindo com outro cargo. A indústria brasileira está falida, vai trabalhar no agronegócio. O que é trabalhar no agronegócio? É um cara só que dirige um trator, faz um trabalho de 500, não tem mais emprego, não tem trabalho, quem vai consumir? Isso aí, então é isso que a gente está querendo aqui. Né? E o futebol é a mesma coisa. A gente quer o quê, futebol? A gente quer futebol onde não é só um time que tenha todos os recursos, 2 times tenham todos os recursos, que haja uma distribuição de recursos para que vários times tenham condições de fazer bons espetáculos para o torcedor e para o estádio. E mais do que isso, que o torcedor tenha condição de ir ao estádio. Eu acho um absurdo, né, nós corintianos, como é que a torcida do Corinthians cresceu dessa maneira? Porque o cara que era operário, trabalhador, ele podia levar os filhos no estádio. Né? Ali que formavam os novos corintianos. Como com ingresso a 100 pau, 150 pau, hoje ele vai poder levar filho no estádio. Não consegue nem sobreviver. Então, os estádios estão elitizados. Né? Esse foi talvez o erro da Copa. Só foi esse aqui. Né? Transformar os estádios em arenas, né, europeias, num país que não tinha uma distribuição de renda europeia. Né? Então, eu acho assim... Vai ter a Copa América aqui, vamos assistir o jogo, mas não vamos embarcar outra vez nesse Brasil amo, eu deixo, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, com a seleção brasileira, querendo, né, o Bolsonaro impulsionar. Agora, vai ter jogador, o Felipe Melo é bolsonarista, como o Renato Gaúcho uma parcela da sociedade virou bolsonarista. O que vamos fazer? Né? Mas você vai torcer, Chico? Você vai torcer pelo Brasil? Olha, vai ser duro, viu? Essa... Vou torcer para classificar para a Copa do Mundo. Eu não consigo me identificar com essa seleção. Eu confesso que até fui iludida, né? Pensei por algum momento que, sei lá, Tite e jogadores poderiam ir jogar a toalha e entrar para a história ao invés só de pensar em dinheiro, né? Mas eles preferiram entrar para a história de um jeito diferente. Então, assim, eu ando bem desacreditada com o futebol. O próprio Corinthians, você citou aí, você veio falar da questão da arena, né? O futebol brasileiro foi completamente elitizado e para
que se construía aquela arena em Itaquera, muita gente perdeu casa. Inclusive, um trabalhador morreu durante a construção da arena, né? Então, assim, concordo com boa parte com o que você falou. Eu queria aproveitar, eu recebi um comentário privado aqui, porque a pessoa está bloqueada no Facebook, da minha cidade, é um torcedor do Tubarão, que é o nosso time, e ele chama Alisson, ele mandou o seguinte: acompanhando a live e o debate, não posso comentar porque eu estou bloqueada, deixo o salve da bancada Alves Celeste de Londrina, todos nesse importante debate. Aí não pegou o finzinho da frase, mas ele diz o seguinte: nem guerra entre as torcidas, nem paz entre as classes. E eu queria trazer justamente esse comentário, porque vem dessa discussão, e voltar um pouco nisso que o Malfitani falou e a Stephanie complementou agora, porque eu achei interessante, Malfitani, você falando da ditadura, da violência da ditadura e de como isso aterrorizava, de certa forma, né, os jogadores para falarem, para se posicionar, porque a situação era violenta. Se posicionar podia dizer, podia ter um reflexo de morte, né, podia ser era uma consequência muito possível, uma perseguição, enfim. E hoje a gente sabe que não é muito bem essa ameaça que acontece, na verdade, até pelos casos que a Stephanie trouxe como exemplo, dos assédios que acontecem, todas essas denúncias, dá a impressão muito que os jogadores são, inclusive, blindados de qualquer coisa que possa acontecer com eles, né? Porém, o que eu diria que a gente vive hoje é uma ditadura diferente, é uma ditadura do capital, né? Porque nada pode ficar em primeiro lugar do que o que eles ganham, os contratos, a publicidade que eles fazem, né? Hoje você desculpa. Você tem uma profissão, você é um jogador de futebol, mas você também é um publicitário, né? Você vira um publicitário, a tua grana é triplicada, quadruplicada, quintuplicada, não sei, com tudo que você faz. Então, abrir mão disso acaba sendo uma ditadura, né? As pessoas, eles ficam reféns disso tudo. Me dá essa impressão, né? Poxa, mas a gente tem um contrato que tal, mas é o que a Stephanie falou. Nesse momento, há uma expectativa, ou havia uma expectativa muito grande de que eles jogassem a toalha, né? Por ser a seleção brasileira, e em respeito a todas essas mortes, quase 500 mil mortes, e o Bolsonaro mandando um grande foda-se para tudo isso, e querendo desmentir esses números, e vai ter Copa América. É um afrontamento, na verdade, a questão da Copa América, né? Ela não na questão sanitária, a gente está tendo vários jogos por aí, a gente sabe como isso vai ser, e que talvez não tenha um efeito tão grande assim, não seja algo tão prejudicial, mas é muito simbólico fazer isso nessa altura, né? Dá essa impressão que você falou também, Chico, de, né, vamos trazer aí esse sentimento de nação, seleção brasileira, a camisa da CBF é a camisa que eles vestem também, que a esquerda perdeu um pouco, né, essa utilidade na camiseta também. Então a gente tem, sim, uma ditadura diferente, na minha opinião, agora, né, que talvez seja tão grave quanto, sabe? Porque eles são blindados, eles causam, eles fazem as coisas por aí, vai para a mídia, dá um dia de, né, explosão e depois não acontece nada, porque eles dão dinheiro para as empresas, né, as empresas querem eles e eles querem continuar nessas publicidades. E nessas situações, Luísa, também o que fala mais alto é isso. Oi. Isso que você falou do capital é muito importante também trazer, porque quando alguns jogadores, e aí eu tinha até falado do Neymar, né, eles resolveram se unir para tentar ver se era possível que outros jogadores de outras seleções também topassem entrar nessa corrente para não jogar. E aí muitos jogadores de seleções aqui da América do Sul, né, por exemplo, vou pegar o caso aí da seleção da Bolívia. Essa Copa América é uma vitrine para esses jogadores, porque você pega o caso, eu sempre cito o Neymar porque é o mais emblemático, né? O Neymar está na Europa, está aqui na Europa, já tem seus milhões, né? Estava jogando até ontem, né? Os campeonatos daqui, tem toda uma estrutura, já tem uma carreira sólida, né? E para muitos jogadores, por exemplo, você pega a seleção da Colômbia, essa é a grande oportunidade da vida, e não só como vitrine, mas financeira também, porque existe um prêmio milionário. Né? E aí, muitos que se recusaram a organizar essa linha de frente para não participar, muitos que se recusaram a entrar nesse time, né, para não jogar a Copa América, eles argumentaram justamente isso, além dos patrocínios, claro, dos contratos, mas
do próprio dinheiro que esses jogadores sul-americanos poderiam ganhar e, tipo, mudar a vida deles, a vida da família, enfim. Então, é igual você falou, é uma ditadura do capital, com certeza, sem dúvida nenhuma. E eu acredito que o Chico deve pensar da mesma forma. Na verdade, né, nós vivemos um período na humanidade, principalmente no Brasil, em que você vale pelo que você tem, não pelo que você é. Não sei se está claro o que eu estou falando assim, né? Não vale pelo que você tem como conteúdo de pessoa, pelo seu pensamento, pelas suas ideias, vale pela sua conta bancária, entendeu? Então, se vale tudo para você ter dinheiro, então está aberto. Eu abro mão das minhas convicções, eu abro mão de tudo para eu ter grana, porque só assim eu vou ser considerado. Eu acho muito maluca essa história, porque eu acho que, pensando bem, a sociedade está legal assim, está indo bem assim, a gente está indo, como nação, a gente está indo bem, né? O rico tem que andar no carro blindado, com segurança. Outro dia fui dar uma volta aqui nos Jardins, eu moro até no Jardim Paulistano, mas dei uma volta ali no Jardim América, ali nas ruas chiques, o Doc Lobo, Oscar Freire. Os restaurantes chiques estão lotados, dentro e fora. Dentro de pessoas consumindo e fora de pessoas pedindo dinheiro, vendendo tudo. Quer dizer, eu como ser humano, eu falo, pô, peraí, alguma coisa está errada nisso aí, não é? Precisa ter tanta diferença social, precisa ter tanta miséria na rua. Será que não dá para a gente construir uma cidade, né? E eu falo para esses brasileiros que estão cegos para isso, que quando eles viajam para a Europa, eles acham lindo que não tem essa diferença social. Mas não tem porque, lá, né, como não sei quem escreveu isso, que lá na Europa os europeus lavam suas próprias privadas, né? Aqui você tem alguém que vai lavar sua privada, né? Nós vivemos ainda nós temos mais ou menos, viu, Chico? A gente tem uma questão dos imigrantes aqui também. Muitos desse tipo de serviço aí, eles não querem fazer, o imigrante é que faz. Então, é isso que... E, ao mesmo tempo, são contra os imigrantes, né? Não querem imigração e tudo. Então, assim, eu acho que é uma sociedade que o dinheiro está valendo tudo. E no futebol, não tem mais coisa que dá mais visibilidade e grana rápida que o futebol, né? Então, você tem razão quando você fala, nós vamos participar de um boicote, nós vamos perder contrato. Aí vale o que você quer para a sua vida, né? O Sócrates, eu lembro do Sócrates, na véspera da votação da emenda das diretas, se o Brasil ia ter eleição direta para presidente ou não, a Câmara Federal ia votar, ele estava com um contrato praticamente fechado com a Fiorentina, na Itália, que ele ia ganhar uma grana absurda. E eu lembro que ele, no comício das diretas, ele falou, se a emenda das diretas passar, quer dizer, se voltar a ter eleição direta para presidente, eu não me mudo do Brasil, eu vou ficar aqui. Eu vou continuar no Corinthians, mesmo que eu ganhe 10 vezes menos que eu vou ganhar na Itália. É uma opção de cada um, né? Isso é uma opção. O que é importante na tua vida, né? Eu quero lembrar a todas as pessoas que só pensam em grana, que a gente não é como depois da morte, não é como os faraós imaginavam, né? Que eles construíram a pirâmide, levavam todas as suas riquezas para dentro da pirâmide e eles ficavam lá no sarcófago junto, achando que eles carregariam as riquezas para a vida depois da morte. A vida é tudo igual. Nós vamos morrer, acabou tudo. O rico, o pobre, morre igual. Vai para 7 palmos embaixo da terra ou vai ser cremado, tudo igual, não leva riqueza para nenhum lugar. E não sei para que tanto dinheiro. Afinal de contas, a gente anda em 2 carros ao mesmo tempo, mora em 2 casas ao mesmo tempo, come 2 pratos de comida ao mesmo tempo. Para que tanta grana, né? Para mim, me faz mal entrar num restaurante e comer e ver gente pedindo comida na porta. Era melhor que eu não pudesse frequentar o restaurante, só pudesse comer na minha casa, que era mais barato, mas que todo mundo pudesse comer em casa, entendeu? Então, eu acho que isso é uma questão da consciência de cada um. Infelizmente, nós estamos vivendo um período de trevas mesmo, né? Como foi na época do fascismo na Itália, no nazismo na Alemanha, esses movimentos totalitários, eles acontecem, né? E nos períodos de crise, né? E conseguem, inclusive, convencer uma parcela que são vítimas disso, né? Uma parcela da população pobre apoia esses governos de direita, mas isso, de extrema direita, são governos feitos contra eles, né? Então, a pergunta que eu faço, o que de bom foi realizado no Brasil a favor dos pobres? Pergunto para quem? Desde a queda de Dilma para cá. Por favor, tem o chat aí, vão respondendo, vamos pôr quais são as realizações, as obras, o que favoreceu o povo? O que né, costumo dizer, não fez merda nenhuma, não fez porra nenhuma a favor do povo, né? Só os ricos estão mais ricos.
Com certeza, o mercado financeiro está. Os bancos não param de aumentar seus lucros, o mercado financeiro está cada vez melhor, os restaurantes chiques estão cada vez melhor, tem fila para comprar Porsche no Brasil, então os ricos estão cada vez mais. E vocês, pobres, o que vocês estão fazendo? Vocês são empreendedores vendendo iFood, ou dirigindo Uber? Como é que vocês vão se aposentar na vida? Esse desespero por dinheiro, porque a gente vive num país onde não tem uma garantia de uma saúde pública de qualidade, de uma aposentadoria. Se todo mundo soubesse que poderia colocar seus filhos numa escola pública boa, que pode contar com a saúde pública, que vai ter uma aposentadoria decente, né? Então não teria essa ansiedade de ganhar dinheiro a qualquer custo, porque a sociedade te proteger, o governo, como parte da sociedade, protegeria você. O governo está aí para servir a nós, não nós servimos ao governo, né? Então, o Brasil ganhando ou perdendo essa Copa América para o Bolsonaro, meu amigo, ele pode querer achar que vai usar isso a favor. Não adianta, meu amigo, isso aí não vai funcionar nada, entendeu? O Brasil ganhou a Copa quando fomos pentacampeões, era o governo Fernando Henrique, e logo depois o Lula ganhou a eleição. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? O povo vai para a rua, vai vibrar com a Copa, vai assistir o jogo, vai jogar Brasil e Argentina, vai acabar torcendo para o Brasil contra a Argentina, né, com toda a admiração que eu tenho pelos argentinos, mas na hora do futebol, ali dentro do campo, você vai querer ganhar dos hermanos. Não vai mudar minha opinião sobre o governo Bolsonaro e sobre, né? O que muda a opinião é comida no prato, vacina no braço, né? Isso aí que muda, né? Quero tomar vacina, quero não morrer, né? Isso é que vai mudar a opinião, é uma ilusão, né? O Bolsonaro é um médici de quinta categoria, tá? É um Emílio Gagastazu médici de quinta categoria, né? E os militares, não vamos esquecer, esses militares que estão no poder hoje, que representam o poder hoje, são os militares que perderam a disputa interna dentro das Forças Armadas durante o final do golpe, uma parte do golpe. A turma que perdeu para o Golbery, para o Geisel, que queria é a linha dura que ganhou. Quem está no poder é quem defendia que jogasse bomba em banca de jornal, mandasse uma bomba para a Ordem dos Advogados do Brasil e matasse a secretária que abriu, quem fez o atentado no Rio Centro. Então, essa turma da extrema-direita, que perdeu um pouco o espaço mesmo dentro do governo militar, é que está no poder hoje. O que eu imagino é o que o ditador Geisel, o que o ideólogo da ditadura, o Golbery do Gold Silva, pensariam de Bolsonaro hoje, né? Eu então acho que eu nem queria saber. Não, um nível muito... Mas eu acho que nós estamos vivendo um nível mais baixo. Agora é uma questão de civilidade, né? Ou você é a favor da civilização, você é a favor da liberdade, ou você é a favor desse maluco. Esse cara é um louco, não fala uma coisa consistente, uma palavra para os brasileiros sobre essa questão da vacina, numa palavra para os brasileiros. Meu presidente... Inclusive, a própria realização, né, da Copa América, eles ignoraram mais de 50 e-mails da Pfizer, mas para a Copa América a resposta foi bem rápida, né? Lembrando que era para ser na Colômbia. A Colômbia, por conta de toda a crise, não só sanitária, mas política, recusou. A Argentina também, você falou da Argentina, a Argentina também recusou. Inclusive, essa semana até me emocionei lá com a inauguração da estátua de Maradona, né? Que Maradona também foi um grande defensor da América Latina, né? O Maradona, para mim, é comparável com o Sócrates em relação à politização, né? Então, é importante você também falar sobre isso, porque eu acho que falta no futebol brasileiro também uma unidade de América Latina, de América do Sul, né? Da gente se olhar, né, como povo e se unir mais, né? Chico, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais agora relacionada às próprias torcidas organizadas, porque você é um fundador da maior torcida organizada do Brasil, então eu queria te perguntar sobre essa questão da politização dentro lógico, a sua referência vai ser os Gaviões, é óbvio, mas a gente sabe que tem outras torcidas de outros times que também têm um trabalho de politização que ficou um pouco, assim, eu acho que nos últimos 15 anos mudou muito, né? Então eu queria te perguntar, na sua opinião, qual que é o papel das torcidas organizadas neste momento? No ano passado, eu te entrevistei também, a gente fez uma live, bem ali quando rolou aquelas manifestações na Paulista, puxada pelas torcidas organizadas, né, pelos Gaviões, a torcida do Palmeiras também estava presente. Então
Então, eu queria saber a sua opinião em relação às torcidas. Qual é o papel desses torcedores neste momento para você, a importância dessa união? Eu acho que seria muito, porque na verdade, sim, nós somos adversários, não somos inimigos, eu acho. Eu aprendi isso, eu tive adversário, já briguei na rua, briguei em estádio com palmeirense, com São Paulino, mas assim, nunca quis matar ninguém, nunca quis, porque é uma outra concepção, né? Eu acho que é muito reflexo da sociedade. Eu acho que a gente deveria se unir nesse momento, como aconteceu no Chile, né? As torcidas da Universidade Católica, Universidade do Chile, do Colo-Colo, se uniram nas manifestações que ocorreram no ano passado e no ano retrasado no Chile, né, por mudança na Constituição, para enterrar a Constituição da ditadura, e elas tiveram um papel importante nisso. Os torcedores corintianos, junto com o palmeirense, também tiveram um papel importante quando foram para a Paulista o ano passado, em plena pandemia, para a gente mostrar que, peraí, todo dia tinha manifestação em frente à Fiesp, com 100, 200 loucos lá, pedindo AI-5, ditadura, a gente mostrou lá quem era, eles se assustaram quando viram o povo na rua. Eu estava lá na Paulista aquele dia, quando a gente chegou lá, nossa, se assustaram, porque aquilo é o povo. Lá eles viram os engraxates, os entregadores de Uber, o pedreiro, e na rua defender a democracia. Eles estavam lá, não era só os coxinhas querendo lá defender os seus privilégios, né? Eles ficaram assustados quando o povão foi para a rua, né? A maior parte, como é a população brasileira, a maior parte da população negra ou parda, né? Então eles viram esse povão na rua e ficaram assustados, né? E eu acho que esse tem um papel importante. Eu acho que nós temos um papel importante porque sem democracia, sem liberdade, ninguém vai caminhar no país. O país está tendo um retrocesso, né? Não está progredindo em nada. É só na rede social bolsonarista que você vê o progresso. É só abrir os olhos da rua e ver a miséria se instalando no país cada vez maior, os ricos ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É nesse ponto que as torcidas tinham que imaginar, tinham que pensar, que elas têm que se unir na defesa do povo. O torcedor é povo. Então, o torcedor tem que defender aquilo que interessa ao povo. Começar pelo preço dos ingressos, né? O povo não pode mais ir no estádio. Entendeu? O povão não pode ir no estádio. Como é que você faz um estádio no Brasil onde 80% dos lugares são destinados a quem tem maior poder aquisitivo, e só 20% para o povão, sendo que 80% do brasileiro é povão. Então, você não pode fazer um estádio no Brasil com uma divisão de classe como é na Espanha ou na Itália. Aqui é outra. Então, eu acho que eu veria com muito bons olhos a união das torcidas. Eu acho que não. Nós estamos num processo ainda difícil, porque a direita também, ultradireita, as pessoas que querem a ditadura, que é um negócio inédito, né, na América Latina, né? O Brasil é o único povo uma parte do povo que é a ditadura de volta. Isso é um negócio. Agora, claro, nós chegamos nesse ponto por quê? Porque a mídia brasileira tradicional, a imprensa, os formadores de opinião, não contaram a verdadeira história do Brasil para os brasileiros, né? Esconderam essa história verdadeira. Se os brasileiros tivessem consciência, né, do que aconteceu no Rio Centro, do que aconteceu na ditadura militar, das atrocidades, do retrocesso que houve, na derrubada do governo democrático do João Goulart, nós não teríamos chegado nessa situação, né? Então, eu acho que nós estamos colhendo aquilo que foi plantado cuidadosamente durante anos seguidos, criminalizando a esquerda e eu falo isso sempre na torcida organizada. Vocês acreditam em tudo que a mídia diz? Então, nós somos marginais, né? Porque a mídia diz que torcida organizada é marginal. Então, a esquerda é marginal e torcida organizada é marginal. É a mesma coisa, né? Então, é o preconceito. A esquerda comete erros? Comete. A torcida organizada comete erros? Comete. Agora, a direita, os militares não cometem erros, a PM não comete erros. Então, eu acho que... acho que isso aí foi costurado, vai ser difícil a gente conseguir mudar isso a curto prazo, entendeu? Porque essa mentalidade fascista entrou na mente de muitos brasileiros. E hoje você tem uma penetração muito grande dessas igrejas neopentecostais, cujos interesses econômicos estão sendo defendidos pelo Bolsonaro, isenção de impostos sobre a grana que eles levam dos fiéis. Hoje, 30% da população brasileira é evangélica, nada contra o evangélico em si, mas contra a mercantilização da imagem de Jesus, da religião e da fé. Porque, afinal de contas, né, quem foi o primeiro, entre aspas, o primeiro comunista do mundo? Foi Jesus Cristo, né?
que queria dar oportunidade igual a todos, que ia socialista repartir o raiz, né? Porra, você acha que se Jesus voltasse para a Terra hoje, fosse pregar lá na Vila Paulista? Ele é em Cana, né? É verdade, com certeza. Ou se fosse lá em Criciúma, em Tubarão, onde fosse, ele ia em Cana, porque iam baixar porrete nele, porque ele ia falar, imagina, ia falar contra os vendilhões do templo, ia falar contra os exploradores do povo, contra o sistema de justiça, né? Não se esqueça que Jesus foi crucificado pelo povo. O povo escolheu Jesus do que Barrabás. Nós não podemos lavar as mãos, isso que eu digo, não, agora. Eu estou com 70 anos, claro, minha permanência aqui não vai ser muito longa, né? Estou na fase final, né? Vocês mais jovens é que tem que levar essa luta para frente. Eu às vezes estou lá com o Juca Kfouri, eu falo com o Rodolfo Gamberini, que é meu amigo, falo, porra, nós fracassamos, né? Nossa geração fracassou, porque tudo que nós lutamos para chegar no Brasil de hoje, meu Deus do céu, né? Eu preciso discutir da Gaviões o que é liberdade, o que é democracia, que Bolsonaro não representa um mal para o país, é muito difícil, né? Então, nós andamos para trás. Eu acho que tem uma oportunidade da gente, acho que a primeira coisa que deve se fazer quando quem é contra o governo é ir para a rua. Vai para a rua. Se você não for para a rua, como é que você vai? Só em casa, na rede social, não adianta. Você tem que quando o governo é mais perigoso do que o vírus, né? Não tem como você está em casa, você está morrendo, né? A Paulista, 100% estavam de máscara, todo mundo estava, ninguém estava grudado, todo mundo de máscara. Vai para a rua, tem que ir lá na rua mostrar, botar 2 milhões de pessoas na rua dizendo somos contra esse governo, não 10 mil motociclistas aí, entendeu? É botar o povo. Agora, ficar em casa só reclamando não adianta. Tem que ir lá, bota para a rua, não precisa quebrar nada, não precisa entrar em ato de violência, só a sua presença. Vai para a rua, bota a sua cara na rua, né? Vai com quem pensa como você lá na rua, e a sua presença vai ser suficiente para você mostrar para esse governo que você é contra o que esse governo quer implantar no Brasil, que é uma ditadura. Já estão implantando uma espécie de ditadura no Brasil, mas aparentemente mais branda, mas é isso. As atitudes que os policiais, os seguranças estão tomando em tudo quanto é uma atitude ditatorial, né? O cara no metrô. Bom, nós, torcedores, sempre fomos tratados como marginais pelas PMs. Sempre fomos estrangulados, mata-leão, porrada. A gente vai no estado da revista, você já pareceu um marginal. Quem faz mulher e homem. Não tem mulher essa distinção. Muita gente acha que mulher não passa por isso, mas passa sim. Não, quem faz o policiamento do estado? A tropa de choque. Deixa eu explicar alguma coisa? Tropa de choque. É para o choque. Eles são treinados para bater no povo. É isso. Eles foram treinados para isso. Não foram treinados para defender a população. Então, vai para o choque. Então, todo mundo que vai para o estádio, a tropa de choque encara como um inimigo. Eu estou acostumado a isso vou para o estádio desde os 10, 12 anos de idade. Sempre foi assim. Nós somos tratados muitas vezes a gente tem mais medo da própria polícia do que de uma briga entre torcedores. Eu mesma, várias vezes, eu tinha muito mais medo da polícia. Grande parte dos problemas que acontecem no estádio acontece que a polícia... Então, tem 2 caras brigando, aí desce 10 guardas batendo em todo mundo. Aí a pancadaria, assim... Então, para você impedir que um cara apanhe, você bate nos 20. Quer dizer, é um negócio maluco, né? Eu lembro que nós fizemos há uns anos atrás uma manifestação em frente ao Pacaembu, das torcidas organizadas, quando houve aquele desastre horroroso lá da Chapecoense. Nós fizemos lá um pacto de não agressão e uma homenagem à Chapecoense. Na porta do Pacaembu estava a Gaviões da Fiel, Mancha Verde, torcida independente, torcida jovem do Santos. Vamos lá, vai dizer a barra pesada de todas as torcidas. Nós, um ao lado do outro, não tinha um policial. Convivemos, conversamos, fizemos nossa manifestação lá, não deu um problema. Eu saí com a camisa da Gaviões no meio de uma turma da Mancha Verde, 0 de problema. Então... Você falou da mídia, né? Eu acho que a gente não pode encerrar essa conversa sem puxar para esse lado também, que você trouxe o papel histórico, né? O que não foi dito, e a mídia tem esse peso, né? Em toda essa história, né? Então, e a loucura é que a mídia está sendo engolida pelo monstro que ela ajudou a criar. É isso. Eu ia te perguntar sobre, por exemplo, o posicionamento da Globo. É claro que a gente sabe que a Globo não tem o direito de transmissão. Quem vai transmitir é o SBT, que agora é o Silvio Santos, ele dança conforme a música, né? O governo que está ali, ele vai e fecha com o governo que está e pronto, acabou. É isso que interessa, é o dinheiro que interessa. Então, eu queria só te perguntar, antes da gente caminhar para o final,
sobre essa revolta da Globo. Como que você tá vendo, você está observando a mídia? Não, a Globo, com certeza, principalmente, porque tem mais alcance, mas a gente, hoje mesmo, eu vi o Neto indignado, falando sobre a realização da Copa América. Então, eu queria que você falasse só um pouquinho sobre essa questão da mídia, que eu acho que é muito importante também. Eu acho que grande parte da mídia colaborou para tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Eles ajudaram, foi o ovo da serpente. Eles ajudaram a criar um monstro que agora está engolindo a todos. Mas, ponto, eu acho mais importante a gente ver hoje, pensar mais entre o que nos une do que entre o que nos separa. Porque nós temos que juntar a gente, meu. Hoje, se a Globo está contra o Bolsonaro, eu vou assistir a Globo, entendeu? Eu não esqueço o papel fundamental que a Globo teve para o golpe contra Dilma, que foi a presidente honesta que nós tivemos nos últimos anos. Quem queria honestidade e ética, tinha lá uma mulher honesta e ética, estava na presença. E esses babaca que saíram falando em ética e honestidade, tudo, maior parte envolvido com tudo quanto é bandidagem, derrubaram a mulher honesta, mas ela teve um papel fundamental, todos os seus comentaristas, basta dizer que o Alexandre Garcia era o principal comentarista político da Globo, hoje um bolsonarista de primeira linha, né? Então, agora, hoje, a gente tem que se juntar, hoje, não estou dizendo que é uma aliança com a Globo, estou dizendo, mas não adianta, hoje a gente tem que ter o foco, qual é o inimigo comum? Quem quer acabar com a democracia? Quem quer acabar com a diversidade? Quem quer destruir o pensamento contrário? É o Bolsonaro. Ele não admite que se pense diferente dele. Ele quer a força, ele quer a arma, ele não quer estudo, ele não fala sobre educação, ele não fala sobre distribuição de renda, ele fala sobre arma, palavrão. Gente, só ver aquela reunião ministerial que estava o Sérgio Moro, deu aquela coisa que o Moro saiu, só aquela reunião ministerial, para qualquer governo, em qualquer país decente do mundo, o governo caía, porque é um absurdo, ali era um governo reunido, o filho do presidente comprou uma casa de 6 milhões em Brasília, uma mansão de 6 milhões em Brasília. Gente, para tudo. O que o Flávio Bolsonaro trabalhou na vida para comprar uma casa de 6 milhões? Tudo que falava do filho do Lula é o filho do Bolsonaro. 6 milhões, fora os imóveis que a família toda tem. Então, todo mundo que está nessa coisa de honesto está caindo num engodo. Esses caras estão roubando esse dinheiro todo que eles têm, eles tiraram do seu bolso, dos impostos que você paga, pagando os funcionários fantasmas que eles tinham durante anos, a família inteira, durante 10, 20, 30 anos. Eles têm a imobiliária Bolsonaro. E eles acham que são impunes. Por isso que o filho do presidente comprar uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, com tudo que está acontecendo no país, com a miséria, com o auxílio emergencial de R$150, e ter gente do povo defendendo esse cara, né? Então, e vem com esse discurso de ética, de corrupção, pelo amor de Deus, né? Então nós temos que nos unir, todos. É a hora agora, é o que eu falo, vamos olhar o que nos une, não o que nos separa, vamos garantir a democracia. Garantida a democracia, nós vamos decidir as nossas diferenças para frente. Eu escrevi um artigo para os Jornalistas Livres, foi publicado em 2016, escrito O que falta acontecer para a gente se unir. Se vocês tiverem oportunidade, vão nos arquivos aí ver o que eu dizia, o que falta acontecer no Brasil para todos os democratas se unirem contra o que estava vindo por aí. O governo Temer, as reformas, e a gente não se uniu. Eu acho que essa é a hora de estarmos unidos. Tem 1000 diferenças entre Globo, Dória, Lula, Boulos, mas, gente, é uma hora de estar todo mundo junto para enfrentar essa avalanche, porque senão, é isso aí, até tinha essa imagem. A Luísa resgatou aí. É isso, é boa. Claro, é 2016, quero que você, 2016, 2017, final de 2016. Leiam o que eu escrevi. É isso, nós precisamos nos unir. Se a gente não se unir agora, nós vamos ser derrotados, vai acabar a democracia. Eu não estou afim de viver mais 21 anos de ditadura. Nem sei se vou conseguir viver 21 anos mais, né? Vou estar com 91. Eu sei o que foi a ditadura, eu quero ver em liberdade. Né? Eu vivi grande parte da minha vida com o governo. É melhor ter um governo. Eu prefiro ir na rua gritar contra o Fernando Henrique, contra o Sarney, mas ter democracia, poder ter liberdade. Agora, acabar com a liberdade, a polícia atirar no olho as pessoas perderem o olho porque são contra o governo. Quer dizer,
Né? Quantas pessoas perderam o olho nas manifestações contra a Dilma, contra o PT? Nunca, nenhuma. Né? Então, havia liberdade, democracia. É isso. Nós precisamos de democracia e liberdade para cada um poder dizer o que pensa. E agora é a hora da gente juntar todo mundo que é isso. Porque senão, todos nós vamos perder. Né? A Globo não vai poder esperar mais 50 anos para dizer desculpa, errei de apoiar a ditadura 50 anos atrás. Chico, queria aproveitar, acho que a tua fala já foi bastante no sentido do que eu ia pedir agora, que seriam suas conclusões finais, e deixar essa palavra mesmo de incentivo para as torcidas, né? Esse esclarecimento um pouco do que a gente está conversando. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso. Acho que é importante ter essa motivação também, sabe? Para que as pessoas... lá no teu artigo aqui que a gente mostrou, você já estava falando isso. O que falta? O que falta? Poxa, veio uma pandemia, o que falta? Ninguém está falando assim, tem que ir para a rua, porque né, as pessoas também escolhem o limite delas ali, mas essa união ela pode vir de várias formas, né? Então, queria passar para você fazer suas conclusões finais, talvez brevemente ele falar da expectativa dessa semana, do jogo de amanhã, o que os meninos devem falar ou não, e depois, em seguida, passar para a Stephanie também, fazer uma conclusão e a gente encerrar já. Ok, Luiz, agradeço muito a atenção de vocês, a paciência de estar me ouvindo aqui, um velho aí de 70 anos aí, tentando, acho que quem tem que levar essa luta para frente são vocês mesmo. Eu acho que a gente, quando eu digo vamos para a rua, quando está marcado uma manifestação, você vá, fica lá não precisa ficar no meio da muvuca, mas vá, mostre que você é contra isso que está acontecendo, mostre que você é contra 500 mil mortes, gente, mostra que você é contra essa loucura de alucinados, dizer que um remédio contra verme vai curar a Covid, entendeu? Contra protozoário, quer dizer, gente, pelo amor de Deus, nenhum país do mundo adotou isso, só nós, geniais brasileiros, inventamos temos um vermífugo, né? Você não pode dar muito tempo para o cachorro a ivermectina, porque ele vai perder peso, ele vai ficar debilitado, ele pode morrer de ter falência de órgãos, e tem brasileiro tomando ivermectina, tomando cloroquina, que pode dar uma embolia pulmonar, ocasionar arritmia, né, deflagrar arritmia. Outra coisa é o Bolsonaro tomar arritmia, com um médico do lado dele, fazendo um eletro a cada 5 horas, está tudo resolvido. Agora você, povão, está lá, você vai ter uma arritmia, até você ser atendido no posto de saúde, aí você já morreu, já foi, tchau. Então, gente, tenham consciência, vamos para a rua para mostrar a nossa indignação a isso. Se a gente não mostrar a nossa indignação em volume de gente na rua, isso não vai mudar. É simples, não vai mudar. Tem 2 maneiras de você mudar isso, no voto e nas ruas. Eu acho que a gente tem que usar as 2, não de votar, mas não é só votar e acabou. Eu acho que você tem que... Vamos esperar 2022. Será que vai ter 2022? Como é que vai ser? Já tem um ensaio disso. Né? Se o Bolsonaro perder a eleição, ele vai dizer que foi golpe, que teve fraude. Ele vai sair com as milícias dele na rua, o exército vai querer dar o golpe. Né? Não vamos esquecer que teve 64 e teve 68, 4 anos depois, que a ditadura veio para valer mesmo, em 68, 4 anos depois. Pode ficar pior, sim. Não sou como Tiririca, pior que tá, não fica. Vai ficar pior. Ouçam isso, vai ficar pior se a gente não se manifestar, se a gente não for para a rua e dizer não queremos isso, não, nós queremos liberdade, queremos um Supremo que funcione, um Congresso que funcione, imprensa livre, democracia, liberdade, para poder lutar por aquilo que importa para nós, que é uma melhor condição de vida para todos nós. O povão que vai para o futebol, as torcidas organizadas, a grande maioria é povo, eles é que sofrem tudo de ruim que acontece no país. Esse é o primeiro que tem que estar nas ruas. Não vamos misturar futebol com a política. Vai mandar, não sei, o cara para não sei para que lugar, vai estudar um pouco, estão usando a política contra a gente, estão usando o futebol contra a gente. Nós temos que... Claro, o futebol é uma manifestação popular, né? Não tem coisa mais popular do que o futebol. O futebol é a hora que o povo... Para mim, o meu grande sonho de Brasil é uma arquibancada do jogo do Corinthians, onde eu abraço o cara que é da Zona Norte, da Zona Leste, que é branco, que é preto. Na hora do gol, todo mundo se abraça, todo mundo curte, é o pobre, é o rico, nós somos uma coisa só, é unidos, é nisso. Para que essa segregação? Eu sou do tempo no estádio que a geral e ia todo mundo, entendeu? Tinha um pedacinho pequenininho que era numerada, todo mundo...
É isso a opção. O Brasil tinha que ser como era a arquibancada do futebol. E a arquibancada do futebol tem que ir para a rua. Nós fundamos a Gaviões porque a gente não conseguia derrubar o Vadielu dentro do Corinthians. Então, nós fizemos um movimento da arquibancada para dentro do Corinthians e derrubamos o cara 2 anos depois. Agora é a mesma coisa. Nós temos que ir para a rua para derrubar este governo que é contra a torcida organizada, que é contra o povo, que vai fazer a polícia baixar mais o cacete na gente nos estádios, que vai ser cada vez mais, vai matar cada vez mais negro, mais pobre na periferia, né? Que vai tratar o entregador do Uber como um marginal. Entendeu? É isso, gente. Nós queremos lutar por tudo que é melhor para o povo, nós temos que ir para a rua. Se não for para a rua, como é que nós vamos mostrar que a gente não gosta? Só falando no WhatsApp? Não adianta. Tem que ir, quando tiver a manifestação, vamos botar Por que o Bolsonaro ficou apavorado quando foram 200 mil pessoas agora, sábado passado, na Paulista? Porque ele viu, sabe, que puta protesto de gente, né, no meio da pandemia. Se no meio da pandemia a gente foi para a rua daquele jeito, é porque nós estamos no desespero. Né? Queremos vacina. O cara negando vacina, reunião de um governo, de um Ministério da Saúde paralelo, o cara falando contra a vacina. Isso agora, em setembro do ano passado, contra a vacina. E a seleção brasileira vai ser vacinada, né, Chico? Os jogadores, claro, todo brasileiros não têm vacina, mas a seleção vai poder ir para o Paraguai se vacinar. Outra coisa, os jogadores brasileiros que jogam todos no exterior, eles serão cobrados também nos países onde eles jogam, pela mídia local, a mídia da Inglaterra, da Itália, da França, da Espanha, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil hoje é um pária internacional. Aquela coisa, eu que fui em várias Copas do Mundo, quando eu dizia que era brasileiro, quando eu fui na Copa do México, parecia que eu era jogador do Brasil, pô. Eu dava autógrafo, como era torcedor do Brasil. O brasileiro sempre foi adorado no exterior. Hoje o Brasil está sendo... como é que vocês chegaram nesse ponto no país? É uma vergonha. Você que mora em Portugal deve saber bem disso, né, Stephanie? Que vergonha para o país. Então, eu acho que a gente tem que não desistir. Eu, com meus 70 anos aí, estou achando, ainda vou, né, estou no grupo de Lima, mas vou para a rua e acho que todo torcedor de futebol tem que ir para a rua mostrar que ele é contra a ditadura, porque a ditadura não interessa a ninguém. A hora que vier uma ditadura para valer aqui, aí, meu amigo, você não vai poder abrir a boca para nada. Você vai em cana, toma um pau e não tem direito a nada. Eu vivi isso aqui, fui jornalista naquela época, tinha censura dentro da redação da Veja, tinha um cara da Polícia Federal que decidiu o que você ia poder ler, o que você não ia. Né? Então, é isso. A gente está brincando com a democracia. E as oposições, ou elas se unem agora todas de uma vez, e a oposição, eu digo oposição ampla, geral e restrita agora. É oposição ampla, geral e restrita. Não é... não adianta segmentar, que segmentado nós vamos perder. Né? A gente fica com o nosso ideal e vai morrer. Todo mundo vai morrer na praia. Nós temos que defender a democracia. Agora não se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, é defender a democracia. Adoraria que todo mundo pensasse como eu, mas eu não quero viver em um país que todo mundo pense como eu. Eu acho que é importante ter a diversidade de opinião. Eu sonho com um país com mais igualdade social. É isso aí. Né? Chico, e é importante também, só para reforçar isso que você está falando, que no dia 19 de junho tem, né? A gente já falou algumas vezes, mas vamos reforçar. Vai ter manifestações em várias cidades do Brasil, Jornalistas Livres vai divulgar bastante isso e outras mídias também, a gente também vai cobrir. Isso que o Chico falou é muito importante. É muito importante estar na rua. Mas se você não se sentir à vontade e quiser se manifestar de outra forma, também é muito válido. Mas foi muito importante ver o que aconteceu no 29, né? Eu estava na Paulista também, foi da onde eu vi, e isso é muito significativo e quiçá talvez traga alguma coisa aí de mudança para a gente, né? Já que a gente vê que CPI tá tudo virando pizza e talvez não dê em nada, então dia 19 de junho a gente tem no Brasil todo e fora do Brasil também, Portugal vai ter, né, Stephanie? Vai. E outros países também vão fazer esses atos. Chico, muito obrigada. É isso que muda. Obrigado. Só quer dizer, o que muda governo e realidade é povo na rua, é isso. Aconteceu isso no Chile, aconteceu na Argentina, é isso aí, é povo na rua. Se não tiver as pessoas na rua demonstrando a sua insatisfação, as coisas continuam iguais, não muda nada. Não adianta eu ficar aqui no sol falando com você. É uma demonstração. Por isso que eu incentivo quem é contra esse governo, quem é contra a ditadura,
não é só contra o governo, quem é a favor da liberdade. Né? Tem um artigo da Vera Iaconelli, que ela falou uma coisa interessante. Agora não é questão de partido, de nada, é questão de ser a favor da democracia, da liberdade, ou você é contra isso, ou você é a favor da força, né, da opressão. Da vida ou morte, né? Na situação que a gente vive, é muito claro, quem é a favor da vida e quem é a favor da morte. Claro. Muito obrigado, viu, Luísa? Muito obrigado, Stephanie. Bom ter falar com você outra vez e obrigado a todos que estão ouvindo a gente aí. Vamos sempre acompanhar o canal dos Jornalistas Livres, porque esse eu sempre quis ser jornalista livre. Tive pouca chance de ser trabalhando nos principais órgãos de imprensa. Chico, sempre que quiser também, né, alimentar com materiais, enfim, portas abertas aí. A Stephanie tem o nosso contato e a gente vai estar mantendo isso. Stephanie. Você ia passar a palavra para mim? Não, só queria agradecer a passar para você. Eu só queria agradecer a oportunidade, né? Tive destaque essa semana 2 vezes aqui no Jornalistas Livres, né? Primeiro foi com a entrevista do Gregório do Vivier, que eu fiz lá no meu canal, Red Flow. A gente fez a entrevista com ele em 2019, só agora, né, Luísa? Que foi depois de 500 mil mortos, que as pessoas foram dar atenção para aquela fala tão importante do Gregório do Vivier. Então, muito obrigada, te agradecer aos Jornalistas Livres, essa collab que a gente fez aqui, Jornalistas Livres, Red Flow, dia 19 agora de junho, todo mundo para a rua, gente, porque como o Chico falou, como a Luísa falou, sem pressão popular, a gente não vai conseguir virar esse jogo, né? O Bolsonaro perdeu a popularidade, e quando um político, um governante, perde a popularidade, ele usa o que lhe sobra, que é a força, que é a arma. Então, a gente não pode deixar essa situação, né, ficar pior ainda, porque ela pode piorar sim. Então, dia 19, não só aí no Brasil, mas Portugal, na Alemanha, na França, na Espanha, vai ter também manifestações e estaremos aqui juntos nessa linha de frente, nessa luta, né, para ver se a gente sai desse abismo, né. Sairemos. Gente, muito obrigada, Chico. Obrigada, portas abertas sempre. Obrigada ao nosso público aí que assistiu a gente. Stephanie, grande amiga e jornalista também, valeu. E a gente vai se falando. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima. E fora Bolsonaro. Fora! Fora Bolsonaro.